Nós sabemos que as bênçãos de Deus é derramado para toda a humanidade, sendo bom ou ruim, sendo filho ou não. Filho? Mas não são todas as pessoas filhas de Deus? Não. Infelizmente, não. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sementes para a Eternidade. Me chamo Alexandro Júnior. Hoje nós iremos falar sobre sermos filhos de Deus e as implicações que isso traz em nossas vidas. Primeiro, a Bíblia deixa muito claro que nem todos são filhos de Deus. Na verdade, todos somos criaturas, fomos criados por Ele. Mas nem toda criatura é filho. Mas como assim? Toda a minha vida eu ouvi falar que todos nós somos irmãos porque somos filhos de Deus. Pois é, isso é uma mentira. Nós somos criaturas de Deus e somos filhos somente a partir de Jesus Cristo, ou se aceitarmos Jesus Cristo, como está escrito lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículo 12. No versículo 11 diz o seguinte: Ele veio para os que eram seus, mas esses o rejeitaram. E todos quantos o receberam, dele-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crêem em seu nome. Veja só, então, só são filhos aqueles que creem em Jesus. Só que mais um detalhe, o crer aqui não é de acreditar, porque como o Tiago disse, acreditar até os demônios acreditam e estremecem. Então acreditar aqui é se submeter, é você andar segundo a vontade de Jesus Cristo. Então só é filho de Deus aquele que anda segundo a vontade de Jesus Cristo. E as implicações que isso traz? Primeiro, todos nós sabemos que o filho leva algumas características de seus pais. Característica tanto física quanto de personalidade. Não seria diferente para com o Pai Celestial. Vamos ver o que diz a Bíblia. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Então aqui fica muito claro que nem todos somos filhos, né? Mas quem é filho tem algumas características do seu pai. E aqui diz que aquele que continua pecando, aquele que permanece no pecado, parece até uma contradição. Porque João fala que aquele que diz que não tem pecado está mentindo, é um mentiroso. O que ele quis dizer aqui então? Que os filhos de Deus não pecam. Na verdade, é os que não permanecem em pecado. Ele está falando que quem são os filhos de Deus não tem prazer no pecado. Muito pelo contrário, o pecado o constrange, o pecado o entristece. O pecado coloca o Filho de Deus para baixo. Então, se somos filhos de Deus, nós não vamos nos conformar com o pecado. Nós não vamos aceitar o pecado. Isso quer dizer que estamos isentos do mesmo? Não, nós pecaremos. Mas permanecer no pecado significa que você não é filho de Deus, porque o filho carrega as características do pai, e o pai não é conivente com o pecado. E outras características que ele fala que o filho de Deus gosta da justiça e tem amor pelo seu irmão. Então são essas as características dos filhos de Deus. E o filho de Deus também tem uma herança. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a herança. Em Romanos 8,16 diz o seguinte: O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, que somos filhos. Então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Veja só, se somos filhos, nós temos uma herança, porque o filho herda aquilo que é do pai. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Como co-herdeiro? Herdeiro como? Então também somos herdeiros assim como Jesus o é. Jesus herdou uma eternidade e nós herdaremos a eternidade, ou já herdamos uma eternidade, a partir do momento que somos filhos. Então nem todos irão para o céu, nem todos serão salvos. Apenas os filhos herdarão a salvação, assim como herdarão outras bênçãos também vindo da parte de Deus. Em um momento, Jesus ensinando, chegou uma mulher cananeia e pediu para que ele curasse sua filha. E Jesus falou: olha, não é, mister, que eu tire o pão da mesa dos filhos e dê aos cachorrinhos. E a mulher disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Com tamanha fé, Jesus não podia fazer outra coisa
a não ser curar sua filha. Então aqui deixa claro que nem todos são filhos e deixa claro que tem algumas coisas que são para os filhos. Tem algumas bênçãos que são exclusivas para os filhos. E o detalhe mais interessante nessa conversa de Jesus com a mulher cananeia é que se das migalhas veio cura e libertação para a casa daquela mulher, imagine da mesa do banquete celestial. Deus tem muito para os seus filhos. Se você é filho, desfrute então das bênçãos de Deus, porque você é um herdeiro. Você é um herdeiro de Deus, um filho de Deus. Deus te abençoe.